Oi, pessoal. A gente vem aqui com mais uma palestra hoje. Hoje a gente tem o Elder Oliveira apresentando as oportunidades para 2021, os novos modelos de negócios e também para segmentos de joias, folhados e bijuterias. Então, com vocês agora, o Elder Oliveira da Tendere. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu vou falar sobre oportunidades para 2021, os novos modelos de negócios para os segmentos de joias, folheados e bijuterias. Uma primeira coisa que a gente deve levar em consideração é o cenário que a gente vive hoje, né? Um cenário de transformação, um cenário onde a gente, na verdade, tem muitas incertezas, né? Aquilo que a gente tinha por certo foi jogado por terra, uma certa sensação de insegurança, de que na verdade a gente não sabe para onde vai, mas também é um momento que permite que a gente consiga identificar novos modelos de negócios e novas oportunidades para se tornar um diferencial da sua empresa, da sua marca para 2021. Como possibilidade de a gente reconhecer novas oportunidades, né? A gente tem alguns caminhos possíveis, né? E a gente vai falar sobre isso. A gente vai começar falando sobre um caso, um case, né? Que já é clássico, já que é o caso da Pirex, né? O case da Pirex, né? A marca que na verdade foi criada, né? Pela Corning Glass Works, né? Que na verdade servia para lanternas, né, para serem usadas em ferrovias. Na verdade, era um vidro refratário de borosilicato que era usado em lanternas em ferrovias e trens, né? O que ela, na verdade, visava era o calor das lanternas, né, solucionar o problema do calor das lanternas juntamente com o frio do vento gelado do inverno. Eles perceberam no início do século XX que, com o crescimento das rodovias e do uso de carros e caminhões para o transporte de passageiros e empresas, eles tinham que pensar em novos usos para o material. Eles, após uma avaliação, né, do que seria isso, eles notaram que eles poderiam usar esse material em uso doméstico ou para pequenos comerciantes, né, por exemplo, bares e restaurantes, né, para uso de alimentos, né, justamente porque é um material que aguenta o choque térmico, né, entre o calor e o frio. Isso, na verdade, foi possível porque eles pensaram, vamos dizer assim, a partir dessa que a gente está colocando aqui como tomada de consciência em três partes. Primeiro, eles perceberam que o mercado em que eles atuavam, que é esse mercado ferroviário, né, o mercado das ferrovias e dos trens, não estava propenso a crescer. O segundo foi perceber que o que eles faziam, na verdade, eram vidros resistentes a choques térmicos. Eles focaram na solução e não no produto. Então, o que eles poderiam fazer com esse produto que eles faziam? E a tomada de consciência, vamos chamar de parte 3, ela foi olhar para outro público, foi perceber que outro público poderia consumir esse produto, que foi quando eles perceberam que as donas de casa poderiam utilizar esses produtos e que os restaurantes e lanchonetes, como eu falei anteriormente, também poderiam usar, porque esses produtos podem ir ao forno sem problemas. Se a gente pensar em tipos de oportunidade, a gente pode elencar algumas, né? Por exemplo, né? Você pode, na verdade, pensar em produtos ou serviços novos para o mundo, ou seja, criar um mercado totalmente novo, que ele chama de Oceano Azul, né? Conhecido como Oceano Azul, e que, na verdade, seria um mercado sem concorrência. A gente também tem novas linhas de produtos e serviços para mercados, na verdade, existentes, né? Mercados que você não atua e passa a atuar. Temos também essa oportunidade de acréscimo e aprimoramento, que é ampliar uma linha de produtos ou ampliar serviços que a sua empresa já faz. Ela não estava, na verdade, oferecendo antes e passa a oferecer nesse momento.
os aperfeiçoamentos e revisões, que está relacionado a você, no seu produto ou no seu serviço, ter uma melhora de desempenho. Reposicionamento, que é o caso da Pirex, que se reposicionou no mercado, de um mercado ferroviário para o mercado doméstico e de uso comercial, né, que é quando você muda de mercado para produtos e serviços que já existem, né? E redução de custo, né, quando você faz produtos similares, mas com um custo menor. A gente pensando em etapas, né, que possibilitam o reconhecimento de novas oportunidades, a gente aqui elencou algumas, né? Você tem, a primeira coisa que você deve fazer é um check-up na empresa. Fazer uma avaliação de como a empresa está. O que está dando certo, o que está dando errado, avaliar, analisar os departamentos, o RH, enfim, como é que está tudo funcionando e poder ter aí um mapeamento da empresa. Depois você vai olhar o mercado em que você atua, os seus concorrentes, avaliar os seus concorrentes e o ambiente contemporâneo, né, o contexto que você está atuando. Em seguida, você vai conseguir fazer a identificação dos problemas ou a identificação das novas oportunidades, né? Você faz toda essa avaliação e chega à identificação dos problemas. No passo seguinte, já que você identificou os problemas, você consegue formular as ideias. O que na verdade, pode solucionar esses problemas que você identificou. O que pode gerar uma modelagem de um novo negócio ou, inclusive, um braço novo da empresa. Depois que você fez isso, planejamento, né? Você faz um planejamento dessas soluções que foram encontradas, né, a partir da identificação dos problemas, e um bom planejamento, ele leva em conta um cronograma e uma execução, que é para concretizar essa ideia que vai solucionar o problema identificado. Dentro dessas etapas, também é muito importante você entender a questão do timing, né? O que é isso, né? Ele é um amigo, ele é um inimigo? Como é que eu vou, na verdade, saber o momento certo, o timing certo, o momento que eu vou colocar a solução, oferecer a solução ao meu cliente? A coisa mais importante nesse momento é você fazer uma avaliação que parte da seguinte questão: as soluções que eu apresento para o meu cliente hoje, elas realmente estão sanando os problemas que eles têm? Se você consegue responder essa pergunta, você consegue, na verdade, achar o timing que você vai colocar esse serviço ou esse produto no mercado. E, às vezes, isso não envolve um alto custo financeiro para fazê-lo, pois, às vezes, você identifica que uma pequena mudança na aparência do seu produto, um pequeno processo a mais no que diz respeito ao serviço que você presta para o seu cliente, já resolve. Às vezes, um filetinho dourado em volta do produto que você faz, já faz com que resolva um problema do cliente. Atenção redobrada. É muito importante a gente estar atento a não deixar as oportunidades escaparem. Como é que a gente faz isso? Tendo informação de qualidade, né? Informação de qualidade, ela é primordial, né? A informação de qualidade você vai conseguir ela por meio de fontes que são confiáveis, por meio de diversas fontes. Você tem que comparar essas fontes, porque a comparação dessas fontes vai fazer com que você consiga criar uma visão crítica, uma visão sistêmica, que possibilita uma melhor análise para você conseguir perceber se essa é realmente uma oportunidade ou se isso é apenas algo passageiro, algo que daqui a pouco vai passar e ninguém vai ligar mais. É importante você não ficar preso ao que sempre deu certo, né? Quando você pensa em novas oportunidades ou novos modelos de negócios, conhecer e aprender sobre novos negócios é muito importante, sobretudo aqueles que estão fora do ambiente da joalheria, porque assim você consegue identificar
novidades, possibilidades, ou mesmo novos modelos de negócios que vão ser muito ricos, que podem ser muito ricos para o futuro da sua marca ou o futuro da sua empresa. É o caso, por exemplo, da Kitbox, né? Ela criou um clube de assinatura de semijoias, né? Você, na verdade, tem a possibilidade de escolher a partir de 20 opções, uma série de peças que você recebe todo mês, que são personalizadas, que você recebe numa caixinha muito bonita, né, que deixa você muito feliz e que assim que você recebe, você já pensa qual será do mês que vem. Da onde eles tiraram isso? Eles tiraram, na verdade, dos clubes de livros, né, dos clubes de assinatura de vinhos. Foi isso que possibilitou, ao olhar para o outro negócio, isso permitiu com que criasse uma possibilidade nova dentro da empresa. A gente, falando de oportunidades, vamos pensar a partir de 3 temas gerais, né? Sustentabilidade, a questão da criatividade e a questão da digitalização. Quando a gente fala em sustentabilidade, é importante ter em mente que isso implica em pensar em um produto que deve ser sustentável ambiental, social e economicamente. Ser sustentável é ter um produto que é viável para a empresa, para a sociedade e para o meio ambiente. E as certificações que estão relacionadas à sustentabilidade são importantes, porque são elas que atestam que você está realmente trabalhando de maneira correta em relação à questão da sustentabilidade. Mas, se por algum motivo você não consegue as certificações, você não pode ter essas certificações, mas você quer mostrar que você está trabalhando dentro de certos parâmetros de sustentabilidade, você pode fazer relatórios abertos ao público, nos quais você vai apresentar a transparência da sua empresa em relação a essa questão. É uma solução que se torna muito mais barata, na maior parte das vezes. Acho que uma coisa importante de pensar também quando você fala de sustentabilidade, principalmente quando a gente pensa em empresas que vão lidar com produtos, é a questão do descarte, né? A Recoff Design, ela, a partir da borra de café, ela criou diversos produtos que são oferecidos para as classes A e B. Então, ela tem joias, ela tem revestimentos para arquitetura de interiores e tecidos que estão feitos com a borra de café, né? A gente pode ver aqui no exemplo na tela, né? A borra de café, na verdade, ela vira uma espécie de uma pedra, e aqui ela aparece no brinco, né? Vocês podem ver, fixada nesse suporte de metal. Esses outros exemplos mostram, então, essas possibilidades. Do lado esquerdo, né, de quem está vendo a tela, né, a gente tem uma possibilidade de colar, a gente tem a pedra, né, feita de borra de café, novamente com um suporte de metal. A gente tem na imagem do meio, né, essa possibilidade do revestimento, que na verdade serve para arquitetura de interiores, e na imagem no lado direito a gente tem uma bandeja que é feita de borra de café para servir café, por exemplo. Um outro exemplo é a coleção Nature da Carol Bassi. Ela vai também utilizar de ouro reciclado, ela vai utilizar pedras que estão no acervo dela, no estoque dela, além de destinar 10% das vendas a uma ONG de Minas Gerais, que é The Brazil Foundation, e cria aqui toda a possibilidade de ajuda, né, de pensar nesse tripé da sustentabilidade. A gente tem os exemplos aqui das joias na imagem que está do lado direito. Ou então a gente pode falar da Revoada. A Revoada é um exemplo interessante para a gente pensar em inspiração. Ela não é uma empresa do ramo de joalheria, ela é uma marca de moda sustentável, uma empresa gaúcha, e que também também trabalha com brindes corporativos sustentáveis.
ela é interessante porque ela pode servir de inspiração, né? Esse olhar para fora do mercado que a gente atua, que no caso é o da joalheria, né? E você pode ver possibilidades que podem ser justamente passadas de uma área para outra, né? É uma empresa que tem um trabalho muito legal. Elas têm um mix, né? Elas trabalham no mix de crowdfunding com pop-up store. Elas já atenderam empresas grandes como a FedEx, né? Justamente nessa questão dos brindes sustentáveis. Elas tiveram, né, uma premiadas, foram agraciadas, né, com uma aceleração no Deventure, que é o programa de aceleração de negócios sociais do Chivas. Enfim, elas trabalham com essa ideia de empreendedorismo social, né, transformar e melhorar a sociedade em que vivemos. Quem não quer viver em um local melhor, né? Quem que não quer viver em um mundo melhor? A gente tem, nesses exemplos aqui que a gente está vendo, no exemplo de cima, a gente tem uma bolsa que é feita a partir de câmera de pneu de caminhão, né? E na imagem abaixo a gente vê, né, são as duas sócias, no qual a gente vê os casacos que elas usam feitos a partir de descartes de guarda-chuvas e sombrinhas. E que aí também lida com uma coisa muito interessante, que é a questão do material, né? As possibilidades do material, né? Os limites do material, que é algo bem importante para o design, né? Na verdade, como é que ele vai conseguir trabalhar com isso. O site da Chivas Venture, né? No qual elas, na verdade, participaram da aceleração. Aqui, né, a gente separei uma fala do Alexander Ricard, o CEO da Pernod Ricard, onde ele fala que o Chivas Venture não é só uma competição. Ele, na verdade, é um chamado para mudança, né? Ele é uma maneira que a empresa encontrou para fazer a parte dela na construção de um mundo melhor, né? Voltando à questão dos materiais, a gente está vendo aqui uma das sócias aí nessas estações, né, de reciclagem de materiais com as suas fornecedoras, né, porque ela vai até o local, ela escolhe o material, né, ela vê os usos, e aí voltando àquela questão do design que eu falei um pouquinho antes, que eu havia adiantado, essa questão do material é muito importante, né, o que vai ser o material que você vai utilizar, como você vai utilizar, os limites, as possibilidades. Isso faz, inclusive, com que elas vendam seus produtos nesse formato, que é o formato dos lotes especiais, onde, dependendo justamente dos materiais, de como, do que elas vão utilizar, você vai ter, na verdade, produtos relacionados. Elas também têm uma consultoria, que é uma parceria que ajuda outras empresas, né, a criação de produtos que têm essa característica de sustentabilidade. Então, se às vezes alguém estiver interessado, pode consultá-los, pode criar uma parceria junto com eles, que eles vão te ajudar a pensar num produto que tem essa característica da sustentabilidade. Uma coisa importante para quem lida com a sustentabilidade é evitar o greenwashing e o bluewashing, né? Se você vai trabalhar com sustentabilidade, é importante que seja um propósito de fato, um propósito verdadeiro, e não só de fachada. Não falar que vai fazer e depois, quando vai avaliar de maneira mais crítica, se percebe, na verdade, que você só está enganando o seu cliente. Nesse tipo de negócio, você não pode nunca, nenhum pode, na verdade, mas assim, mentir para o cliente, falar que você faz, quando na verdade você não faz, é extremamente complicado, né? Isso traz problemas muito grandes para a empresa se você faz isso. O melhor é você fazer pouco, de verdade, do que espalhar aquilo que não é real. Resumindo, fiz aqui o resuminho, né, dessas coisas que eu falei, resumindo essa oportunidade, né, de negócios que podem estar relacionados à sustentabilidade. Você tem que avaliar a sua empresa e sua marca e ser o mais
transparente possível. Lembrar que as certificações garantem o seu posicionamento sustentável. Se você cria uma empresa que vai trabalhar com sustentável, ela deve ser ambientalmente saudável, socialmente benéfica e economicamente viável. E finalizando aqui, você precisa conhecer cases para se inspirar e criar a sua maneira de ser sustentável. Na segunda oportunidade, que diz respeito à criatividade, ela também é um elemento muito importante, porque a gente vai pensar em criatividade como algo que diz respeito a novo, a original, a inovação, a diferente, né? Peças que tenham essa característica, né? Elas vão ter um lugar de destaque nesse momento. Você pensar em variedade de formas, pensar em variedade de materiais, o que dá para utilizar, o que eu nunca utilizei e de repente eu possa passar a utilizar. É muito importante dentro dessa ideia você repensar a maneira que você está trabalhando para achar possibilidades novas, tá? Esse momento que a gente, na verdade, está vivendo, que é o chamado look da live, né? Essa questão das reuniões digitais ou das reuniões sociais, elas acabam pedindo peças que têm essa característica da criatividade, peças que tenham impacto, né? Peças com forte apelo identitário, né? Vocês estão me vendo aí, o que vocês estão me vendo, essa coisa meio do busto para cima, é o que aparece, né, quando a gente está dentro do mundo digital, né, nas reuniões, enfim. Colocar uma peça que, na verdade, tem a ver com a joalheria no corpo, né, no colar, brinco, enfim, ele vai, na verdade, pode mostrar que tipo de pessoa pode expressar, né, você nesse espaço que, na verdade, está mediado pelo mundo digital, pela ferramenta digital. É o momento também em que peças de joalheria arte, né, a joia arte, também pode ser compreendidas como investimento, da mesma maneira que a gente pensa uma pintura, uma escultura, enfim, né, os objetos de arte nesse sentido mais comum. São peças também que podem reinventar a tradição, né? A criatividade ela pode reinventar a tradição. Então é o momento e a hora da joia do autor e da joia arte. Eu trouxe esse exemplo da Stephanie Vogler, né, de Babados e Pérolas de 2012, onde a gente tem uma utilização, né, de materiais, de uma junção de materiais tradicionais, como a pérola, com materiais que não são tão tradicionais para a construção dessa peça, né? A gente tem as pérolas que são envoltas em borracha de silicone e são criadas uma espécie de camadas que são colocadas umas sobre as outras e que aqui, inclusive, cria um diálogo entre corpo e joia. Esse outro exemplo aqui, da Liv Blava, uma designer norueguesa, ela já trabalha com os materiais de madeira. Ela trabalha aqui a questão da madeira, a madeira mostrando ela aqui no seu estado mais natural, a outra, na verdade, sendo pintada, criando formas, e aí trazendo uma nova possibilidade de você trabalhar com o colar. Então, essas peças permitem com que você pense em outras possibilidades, né? Permite que você pense a questão do material, né? Que isso é muito importante, né? Opa, passou aqui. Pensando nesse resumo da parte 2 que está relacionada à criatividade, ela tem que estar em primeiro lugar. Se você vai lidar com criatividade, ela realmente tem que existir. Ela tem que criar peças de impacto, ela tem que criar peças que marquem a memória dos clientes. Elas permitem que você conquiste clientes sofisticadas, ela permite que você conquiste consumidoras que buscam se arriscar e se expressar pelas joias. Elas podem, inclusive, permitir que um novo clássico nasça. Na oportunidade 3, que é de digitalização,
A gente, na verdade, vive isso hoje, né? Essa digitalização das coisas, né? No trabalho, com as reuniões, né? Com as reuniões digitais, na resolução dos problemas do dia a dia, seja do supermercado, seja do delivery, né? Ou no entretenimento, com os streamings, enfim, os encontros digitais, é o computador, é tablet, smartphone na internet, é isso que a gente está vivendo hoje, né? Isso não tem volta, né? O online, ele é inevitável, né? Os clientes continuam existindo, só que eles estão em outros canais e com perspectivas diferentes. A gente tem, inclusive, esse gráfico aqui abaixo, que mostra, né, que em 18 de 3 de 2020, né, quando a gente entrou em distanciamento social, 36% dos consumidores realizaram sua primeira compra online. Esse número não só cresceu, como, na verdade, se tornou muito comum, né, o fato de a gente comprar no digital. Cada vez mais a gente está comprando no digital em função desse mundo que a gente está vivendo hoje por conta da pandemia do Covid-19. Né? Importante pensar na presença digital planejada, né? Então, seja por um site, seja no WhatsApp Business, seja nas redes sociais, seja pelo e-commerce, você precisa ter alguns deles, todos eles, enfim, para você estar presente no mundo digital. Assim, você não precisa ter todos, mas é importante você identificar quais estão relacionados à sua empresa, quais atendem o seu cliente, quais atendem o seu público, né? Se é um site, se é só o WhatsApp, se é um Instagram com uma página no Facebook, enfim. O que importa, na verdade, é saber quanto você pode gastar com isso e o que, na verdade, vai atingir o público que você tem para o seu produto, para a sua empresa, né, para a sua marca. Importante pensar aqui, né, que a gente não deve confundir design digital com marketing digital, né? O design digital ele vai cuidar da experiência que o usuário, que o cliente tem quando ele visita a página da sua empresa, da sua marca. O marketing digital ele vai pensar as estratégias, ele vai construir o que funciona, o que para a sua empresa, para a sua marca alcançar o seu cliente. Pensando de maneira aqui um pouquinho mais ampla, falando de marketing, a gente é muito importante avaliar o plano de marketing, né? E nesse momento focar na presença digital, seja na questão de brand, seja na questão de venda. Não pode esquecer que marketing on e offline são dois lados da mesma moeda. Então você tem que pensar nos dois. Você não pode abandonar um em função do outro. Tem que avaliar o que na verdade vai fazer com cada um. Importante também que você não pode deixar seu cliente te esquecer, seja ele B2B, seja ele B2C, né? Você não tem presença digital, nunca pensou nisso? Então, é uma boa oportunidade para pensar. Organize o seu Instagram, o seu Facebook, vê lá se é o WhatsApp Business que vai funcionar, se é só um site, enfim. Descobre o que é e faz, porque hoje em dia não tem jeito. Você quer que as pessoas te achem, tem que estar no mundo digital, porque cada vez mais as pessoas procuram as empresas e as marcas pelo mundo digital. Não esquecer, marketing digital é primordial nesse momento, portanto, invista nele, tá? Não vai deixar ele de lado, não vai economizar com isso. Pensa em outra maneira de economizar, mas não deixando o marketing digital de lado. É ele que vai, na verdade, colocar a sua empresa, mostrar a sua empresa, a sua marca no mundo digital e concretizar suas vendas. Resumindo isso, a gente tem que o digital ele permite reavaliar e inventar novos modelos de negócios, que todo mundo compra no digital. Que planejar a presença digital é muito importante.
que a gente deve lembrar que o on e o offline eles devem ser coordenados em um mesmo plano de marketing. Não é para separar, você trabalha pensando nos dois. Importante também você ficar com o radar ligado. As redes sociais elas são hoje um espaço de serviço de atendimento ao consumidor. O cliente reclama pela rede social. Então, você não pode esquecer de deixar de olhar o Reclame Aqui, para saber como é que está indo a sua empresa. Algumas dicas finais. Olhe atentamente para a estrutura da sua empresa e para o seu capital humano. Não esqueça que as empresas, todas elas são feitas de pessoas. Os nossos clientes são pessoas, mesmo quando elas são jurídicas. A gente sabe que, na verdade, uma empresa jurídica é uma pessoa jurídica. Portanto, o capital mais importante que você tem no atual contexto é o capital humano. Você não pode esquecer dele. É ele que pode fazer a diferença em relação à concorrência. Outra coisa, abra a mente e aprenda, né? Olhe o que está acontecendo ao seu redor, olhe o seu concorrente, aprenda com o seu cliente, aprenda com o seu funcionário, aprenda com o seu colega, enfim, aprenda com todo mundo. Isso só vai ajudar você a perceber melhor, no sentido de identificar oportunidades para, na verdade, ter um sucesso na sua empresa. Não desista, mas também seja realista. Planeje sempre, pense bem como é que você vai fazer essas ações. Faça ações para o pior cenário também, não só para o melhor, e não só para o otimista e nem para o realista. Faça também para um cenário pessimista, pois assim, se o cenário não for o pior, você só vai ter a ganhar com um cenário que é melhor, né? Você nunca vai achar um arco-íris se você estiver olhando para baixo. Então, essa frase do Charles Chaplin é muito boa para a gente pensar que você deve estar atento ao que acontece ao seu redor. Preste atenção ao que acontece ao seu redor, porque é isso que vai fazer com que você consiga identificar as novas oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigada, Helder. Acho que dá para falar um monte de coisa, né? Tem um monte de oportunidades Sim, agora sim. nesse momento, Isso é justamente porque só uma uma pincelada, assim, né? pincelada das possibilidades, né? De como é que você Mas eu pode queria que criar. você falasse uma coisinha a mais, assim, só sobre esse universo das joias arte, assim, essa coisa de comprar como investimento, né? Você compra para usar, né? Para o look da live, né? É legal você ter uma peça que é de mais impacto, assim, mas também você pode comprar pensando como um investimento, como se fosse uma obra, né? Eu achei legal você destacar isso, assim. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da joia arte, né? Como que ela funciona, como é, né? Tem exposições ou é em galeria? Como que funciona mais ou menos esse universo? Essa ideia de joia arte, de joia de arte, ela é uma área que tem crescido bastante no pouco que eu tenho acompanhado. Assim, bem recentemente tenho prestado atenção a isso e percebi que é um mercado que tem crescido bastante. É um mercado que, de certa maneira, ele já tem uma certa, como é que se fala? Meio que estabelecido, de certa maneira, mas ele tem crescido ainda mais com exposições que têm acontecido, por exemplo, aqui uma espécie de galeria, né, que chama A Casa, que fica aqui, acho que na Vila Madalena, né? Isso é. Há uns anos atrás também a galeria do Thomas Kohn também realizou uma exposição que trabalhava com essa ideia, né? Na verdade, o Thomas Kohn havia aberto uma galeria que era especializada em joia arte, em joia de arte, Olha. né? Que tinha essa característica de apresentar alguns artistas que lidam com isso. Me parece que isso está se tornando uma discussão cada vez mais recorrente, com peças que têm uma diferenciação, que peças que têm um caráter autoral muito grande, ou que são tiragens pequenas, que exploram materiais, que exploram
os seus usos, inclusive, da maneira mais comum que a gente conhece, e que, consequentemente, quando você chega atinge uma certa visibilidade dentro de um mercado, você começa, na verdade, também... A arte começa, de certa maneira, a prestar mais atenção, né? O mercado de artes, que eu estou querendo dizer, é prestar mais atenção nisso e começa a ver cada vez mais uma relação entre as duas coisas, né? Então, o mundo da joalheria, de joalheria de autor, que passa a ser olhado pelo mundo da arte. A gente tem o caso da Regina Silveira, que fez um trabalho de uma peça que está de joalheria, e isso, na verdade, faz com que essa visibilidade permita que pessoas comprem esses trabalhos, que às vezes são trabalhos que não são caros, comparado ao que o mercado de artes oferece, e que você pode usar, que você pode guardar, que você pode colecionar, inclusive, né? Você pode ter esses trabalhos, enfim, e que, de certa maneira, podem se tornar investimento, porque, na verdade, quando você tem investimento no sentido de que, logicamente, investimentos no modo cultural, investimento no sentido de que aquela peça vai sempre valer um pouquinho mais, não significa que, na verdade, você vai ganhar rios de dinheiro, né, com relação a isso, óbvio. Mas ela permite... O mercado da arte é um mercado de risco, né? Então, se é uma joia arte, também um investimento de risco, né? Exatamente. Mas permite que você possa ter esse tipo de produção na sua casa de uma maneira como você não tinha pensado antes. Não, às vezes não é só a questão do uso, mas a questão também do ter, né? É um bem cultural, né? De um bem cultural. Porque se a gente pensa sempre nas pinturas, a gente sempre pensa em esculturas, enfim, coisas que são muito caras, mas a gente pode lembrar que mesmo no mercado das artes a gente tem as gravuras, sejam digitais ou não, sejam de sistemas, né, por exemplo, serigrafia, enfim, mas que permitem também um acesso muito mais amplo às pessoas a esse tipo de bem cultural, vamos dizer assim. Bacana. Super legal, muito obrigada. Foi super esclarecedor para a gente pensar todo esse mundo, né, de oportunidades. Onde tem crise tem oportunidade, né? É um ditado antigo, né? Mas é real, né? A gente descobre coisas novas, potências novas também, né? Sobre o que a gente pode fazer no mercado com essas situações que surgem, né? Sim, sim. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema e, enfim, na verdade permite a gente ficar pensando, né? A ideia é um pouco de fazer com que as pessoas pensem um pouquinho no que está acontecendo ao redor, né? Às vezes é difícil por conta do momento, mas é importante, às vezes, olhar para o lado, olhar para frente, olhar para cima para ver o arco-íris, por exemplo, e aí você conseguir, no arco-íris, perceber, nossa, de repente, tem uma um ideia pote de ouro no final. tem um pote de ouro no final. É isso aí. Muito obrigada, Helder. Eu A que gente agradeço. continua aqui na feira e em breve a gente vai ter mais palestras.